Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta solenidade de Pentecostes, continuo pedindo a mesma graça, falar com sabedoria e ensinar com amor. E para esta semana, Senhor, enviai o Espírito Santo e dai-me a graça da abertura para acolhê-lo, porque o Senhor está sempre enviando seu Espírito Santo. Nós é que temos dificuldade de nos dar conta, de acolher, de deixar ele agir em nós, né? Normalmente a gente só fala do Evangelho do domingo, mas nesta solenidade vamos pensar nos dois textos. Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, e o Evangelho de João. Só retomando esse momento catequético, né? O ciclo da Páscoa, o ano litúrgico. Então, nós estamos hoje encerrando o ciclo da Páscoa. Tivemos a Quaresma, né? A Semana Santa, o Tríduo Pascal, aí iniciamos o grande período pascal, que termina com a solenidade de Pentecostes, vermelho, Espírito Santo. Então, esse período pascal começou no domingo de Páscoa, teve a oitava durante toda a semana, celebramos intensamente, como se fosse um dia só, e uma festa só, esse domingo de Páscoa. Pois passaram-se 6 semanas, tivemos a ascensão nos 40 dias após, acertado para o domingo, porque nos 40 dias não é feriado, então a gente acaba celebrando no domingo, né? E finalmente o Pentecostes, penta, em grego 50, né? E Costes depois, 50 dias após a Páscoa, uma festa que era celebrada pelos judeus do Antigo Testamento, era a festa das primícias, uma festa agrícola, né? As primícias da colheita. Mas foi nesse dia dessa festa que Lucas descreve que o Espírito do Santo veio aos apóstolos. Mas, enfim, o período pascal, então, dura 7 semanas, como se fosse um único dia, né? A gente fala que a vinda do Espírito Santo foi em Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas há outra descrição da vinda do Espírito Santo, que é no mesmo dia do primeiro dia da semana, a primeira aparição de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia não é uma reportagem jornalística falando da vida de Jesus, entrevistando, gravando no detalhe, filmando a vida de Jesus, né? Os 4 evangelistas, os 4 evangelhos, reportam aspectos da vida de Jesus que afetou mais aquele evangelista, né? Por exemplo, eu fiz uma viagem para o Egito há muitos anos atrás, junto com uma amiga que trabalhava comigo, tinha a mesma profissão, nós duas, analista de sistemas, temos o mesmo tipo psicológico no Enneagrama, gostamos de várias coisas muito parecidas, por isso viajamos juntos.
E foi, naquela época não tinha celular tirando foto, e nós levamos máquina fotográfica e a gente revelava, né, os filmes. Uma boa parte da viagem, nós tiramos as mesmas fotos, os lugares típicos e tal. Mas quando nós fomos revelar as fotos, eu percebi que, em certos aspectos, eu fiz uma viagem, ela fez outra, pelo tipo de coisa que ela tirou fotografia e que eu tirei fotografia. Então, na verdade, aconteceram 3 viagens. A viagem física, a nossa ida por aqueles lugares, a viagem que eu fiz e a viagem que ela fez. Nesse aspecto, o que me afetou, o que me chamou a atenção, eu fotografei. E o que afetou ela, ela fotografou. E quando acabou a viagem, um tempo depois que a gente revelou as fotos, fomos nos encontrar, porque eu queria alguma cópia da foto dela, ela queria da minha. E eu fiquei impressionada com isso, como um certo trecho da viagem, não trecho, né? Certas fotos revelavam o que afetou ela e outras o que afetou a mim. E eu percebi que então aconteceram 3 viagens, né? Também nas histórias de família, por exemplo, tem um tio meu escrevendo a história da nossa família. E ele fez aquele, vamos dizer, o corpo principal da história, que é o que ele lembra, que é o que ele ouviu dizer, o que ele recolheu, e daí ele começou a falar com os outros membros da família, minha mãe, por exemplo, e ela tinha outra, em certos aspectos, o grosso da história era o mesmo, mas certas situações ela viu de um jeito, meu tio viu de outro, minha tia viu de outro, né? Prestou atenção em certos detalhes que afetaram a ela. Então, a história da família foi sendo enriquecida pelo ponto de vista dos membros da família que tinham memória daquele fato que meu tio estava querendo contar. Então, a Bíblia também foi escrita mais ou menos assim, né? Então, Lucas descreve no Atos dos Apóstolos o jeito que ele entendeu a descida do Espírito Santo, como ele ouviu dizer, porque ele não estava presente, ele não era um dos apóstolos, mas como ele conviveu com Nossa Senhora, certamente ele reuniu aqui a memória de Nossa Senhora, memória de outros que contaram para ele, e ele reuniu, tanto que ele fala, né, no evangelho dele, para o Teófilo, que somos cada um de nós, amigos do Senhor, que ele reuniu, ele fez uma pesquisa para saber como é que foi a vida de Jesus, mas ele não estava lá, ele ouviu as histórias e reuniu no Evangelho segundo Lucas, que é um dos sinóticos, e os Atos dos Apóstolos. E essa descrição, que é o que a gente mais considera, né, na hora de falar de Pentecostes, ele resumiu aqui no Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 11, dizendo que os discípulos estavam reunidos, que veio do céu o Espírito que os inspirava e passaram a falar a mesma língua, a língua do amor, né? Os outros que eram de outros países, que falavam em outras línguas, porque essa festa é uma festa importante. Então, os judeus vinham de várias partes, que moravam longe, vinham lá para Jerusalém. E eles entendiam o que os discípulos falavam na sua língua, porque é a língua do amor, né? A gente, quando fala com amor, todo mundo entende. E é oposto a Babel, lembra quando a gente falou sobre Babel? A Torre de Babel, que as línguas foram confundidas e os homens não se entendiam mais. Muitas vezes a gente vive isso nas famílias, nas comunidades. Hoje, infelizmente, entre os países, Rússia e Ucrânia, né? Então, a linguagem do amor permite que a gente se reconcilie, que a gente tenha empatia pelo outro, tolerância, paciência, acolha, né? E assim todos podem se entender.
Também esse momento simboliza o início da igreja, porque foi a partir daqui que todos unidos, liderados por Pedro, que se enche da força do alto e anuncia. Ele que estava morrendo de medo dos judeus, os outros discípulos também escondidos, fechados, se enche da força do alto e começa a anunciar a Jesus. E como vocês podem continuar na leitura dos Atos dos Apóstolos, vão ver que muitas pessoas se convertem e passam a se unir a eles, formando a igreja nascente, né? Pedro, então, se enche de coragem, os outros discípulos também, são presos, são açoitados, mas eles estão com a força, uma convicção, uma fé forte, um amor forte, que os impele a ir adiante. Por isso, a mensagem de Jesus avançou países, né? Se espalhou pelo mundo todo, porque eles tinham força para testemunhar a vida e os feitos de Jesus. E é isso que o Espírito Santo, uma das coisas, um dos dons é essa força, essa fortaleza, né? Da ciência, né, o conhecimento. Pedro sabia ler, mas não era um estudioso como Paulo. Paulo era bem formado, mas Pedro não, só sabia ler, como todo judeu, né, para ler as escrituras. Mas o Espírito Santo fortalece, dá o dom da ciência, e ele passa a falar com desenvoltura e vai associando pessoas. O Espírito dá muitos dons, inclusive a capacidade de também fazer milagres, né? Ele passa também a fazer curas como Jesus, é a força que vem do Espírito Santo, em nome de Jesus. Por quê? Porque é o Espírito de Jesus que está nele. Mas João, que é outro evangelista, que estava, na época, era um apóstolo, né? Ele conta que o Espírito Santo, na visão dele, veio no primeiro dia da semana, o primeiro dia de Páscoa, né? Quando os discípulos estavam fechados com medo de judeus numa sala, e Jesus ressuscitado aparece e traz a paz, sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, esse é o Pentecoste joanino, mas foi no primeiro dia, para vocês perceberem como essas histórias, cada um tem uma percepção, né? Ele dá o dom do Espírito Santo e pede para eles perdoarem os pecados, dá o dom do perdão, da misericórdia, né? Meio que o Espírito Santo nos ajuda a perdoar e a reconciliar. Olha que beleza. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Cada homilia, o padre fala sobre o que o afetou, não quer dizer que ele está contradizendo o outro, é que cada um fala do que o afetou. Então, hoje, na solenidade de Pentecostes, o Papa Francisco fala sobre o que afetou ele, o padre Eduardo sobre o que o afetou e o padre Laércio. Eu resolvi trazer esses três exemplos de como a palavra hoje ainda nos afeta através do Espírito Santo de maneira diferente. Cada um sente diferente na hora de ler, não quer dizer que está se contradizendo, está dizendo que a palavra é viva e para cada um diz uma coisa hoje. E você também, ao final desta videoaula, vai ter oportunidade de silenciar e perceber, através do Espírito Santo, o que essa palavra tem a dizer a você no dia de hoje. Então, vamos ver o que o Papa Francisco falou ontem sobre essa solenidade. Ele disse que o Espírito, que Jesus já havia prometido, né? Ele falava
especialmente na última ceia, em João, que ele enviaria o Espírito Paráclito, né? E que vos ensinará tudo e recordará o que vos tenho dito. Então, o padre vai destacar esses dois verbos, ensinar e recordar. Então, o Espírito Santo ensina, ajuda a superar a distância da vida terrena de Jesus, que foi há 2022 anos atrás. O Espírito torna essa palavra viva, quer dizer, ela fala a cada um hoje, contextualiza, atualiza, recorda. Recordar não é só memória, é lembrar com o coração o que me afetou, as palavras de Jesus. Passar de um conhecimento exterior para uma experiência pessoal de Jesus. Alguns domingos atrás, eu não pude estar presente na celebração da Eucaristia na minha paróquia. Cheguei de viagem e fui assistir no YouTube uma missa de um lugar conhecido. E o padre que fez a homilia, eu percebi que ele não rezou. Ele fez uma homilia técnica, né? Ele estudou, citou todos os estudiosos da Bíblia para dizer sobre aquele texto, citou Santo Agostinho e tal, mas eu percebi que foi um estudo, não se deixou afetar por aquelas palavras. O que afetou a ele era um estudo. Mas, se a gente pede o Espírito Santo, quando a gente vai, vinde Espírito Santo, nós vamos recordar. Recordar é lembrar com o coração. Corde é coração. Recordar, lembrar com o coração as palavras de Jesus. Passar de um conhecimento técnico, exterior, de palavras, de estudos, para uma experiência pessoal de Jesus. Então, nunca vamos nos esquecer de invocar o Espírito Santo para as ações difíceis, tomada de decisões complicadas, como a gente vai falar com uma pessoa, porque ele nos dá o dom da comunicação, e como a gente vai agir, mas especialmente quando a gente for ler a palavra, meditar a palavra, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Isso vai permitir, se a gente se abrir para acolhê-lo, que essa palavra seja atualizada na nossa vida, no que está acontecendo hoje, engajada no mundo, e o que está acontecendo dentro de mim. Já o padre Adroaldo, ele abordou outra coisa totalmente diferente. Ele quis abordar o aspecto feminino de Deus. Ele diz que Jesus deve ter dito, recebei a Ruá, Ruá em hebraico, né? Que é o espírito, para o judeu o espírito é feminino. Então, o aspecto de Deus, feminino, a maternidade, a ternura de Deus, né? Porque o Espírito Santo faz parte da Trindade, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o padre Adroaldo quis destacar esse aspecto feminino de Deus, esse lado maternidade e ternura. Ele diz que também ruá significa o pairar de Deus sobre as águas, na criação, o Espírito pairava sobre as águas, né? Significa também sopro impetuoso, que gera vida, respiração, força, fogo, anima, né? Anima, ânima de alma. A Santa Ruá nos faz sentir o quanto somos amados e como não estamos sozinhos, e que este é o melhor momento que nos cabe viver, viva agora, o presente é hoje.
O agora é um presente que Deus nos dá. Tem gente que fica lamentando ou com saudades do passado, ou muito ansioso pelo futuro. Tem gente, eu quero dizer, a maioria de nós, né? Mas é a Santa Ruá que nos ajuda a viver no momento presente, especialmente quando a gente respira. Quando eu perceber que eu estou na nostalgia ou na ansiedade, eu posso me sentar e inspirar. Isso me ajuda a estar no presente, no aqui e agora. E também nos move a superar os esquemas atrofiados da vida, né? Tá naquela rotina, na normose, diz o padre Adroaldo, né? Está sempre no mesmo, não se abre para o novo, não ousa agir de maneira diferente, a jogar a rede para o outro lado e pescar diferente, não é? É o espírito que nos move a ousar, sair, desinstalar, sair dos nossos esquemas e assumir a causa de Jesus, que é a construção do reino. Ele espera que a gente colabore, que a gente seja continuador do projeto de Jesus, que é o reino de amor. E quem nos dá essa força, ciência, conselho, é o Espírito Santo. Vejam, outro ponto de vista, Padre Laércio, todos jesuítas, o Papa, o Padre Adroaldo, o Padre Laércio, vinde Espírito Santo, porque não queremos mais viver com medo e escondidos como estavam os apóstolos. Nós também, no nosso hoje, muitas vezes nos fechamos, ficamos com medo, né? Nos fechamos até, eu vou cuidar da minha vida, os outros que se virem, né? Não, o Espírito Santo vem para nos dar força, coragem e sair desse fechamento, nos abrirmos para o mundo, para os outros. Vem Espírito Santo, vem curar, encher, modificar o pensar, o agir, o amar. Modificar em que sentido? Pensar com amor, agir com amor, sentir, né? Pensar, sentir e agir com amor, com a força do alto. Que possamos nos refugiar em Ti, no silêncio, no calor, na alegria. Eu acrescento na esperança, né? Os três dons, as três virtudes teologais, fé, esperança e o amor, é o Espírito que vem trazer esses dons e nos animar com eles. Vem, Espírito Santo, para sairmos da pressa e não perdermos o foco, a orientação do coração. Tirar-nos da frieza do coração, aquecer, né? Diz que o Espírito Santo aquece. Da artificialidade. Então, o Espírito Santo ajuda a gente a aprofundar, a estar, mergulhar dentro de si, a ficar com o sagrado que nos habita e ajudar a superar os obstáculos. Vem, Espírito Santo, dá-nos a consciência de que não caminhamos só. E agora vamos fazer essa experiência, e a nós, né? Nós, essa palavra deve falar conosco hoje. Nós vamos, então, como sempre, silenciar, gastar um tempo comigo mesmo, com Deus. Eu combino esse tempo com Deus. Hoje eu posso ficar 5 minutos, posso ficar 20 minutos, posso ficar 1 hora. O ideal é 1 hora. Eu vou procurar um lugar tranquilo que eu não seja perturbado, porque o que eu preciso agora é foco. Peço a graça que eu me abra para acolher o seu Santo Espírito. E por um pequeno tempo, esse tempo que eu já combinei com Deus, eu vou reler o texto. Hoje nós temos 2 textos que nós podemos meditar.
ou Atos dos Apóstolos, ou o Evangelho de João. E vou parar onde me chamar a atenção. O que essa palavra diz a você no seu hoje? Né? Você reconhece algum chamado, apelo de Deus para você? Se você fosse falar sobre esse evangelho para alguém hoje, o que te afetou? Você não ia falar tudo, não ia ler, repetir, você ia dizer o que te afetou. Como o Papa, você viu que o Papa afetou algumas coisas, Padre Adroaldo outra, Padre Laércio outra, e eu recolhi o que me afetou, porque eles falaram muito mais do que isso. Mas o que me afetou foi o que eu recolhi para trazer para essa aula. Que sentimento te traz? Paz, tristeza, é importante, porque é pelo afeto que o Espírito fala conosco também. E ao final, no momento de mais silêncio, que eu já li, já me observei, eu converso com o Senhor. Converso com Jesus como um amigo conversa com outro, com intimidade, com confiança, com carinho. E faço silêncio para ouvir o que ele me diz também em resposta. E ao final eu agradeço o encontro e me despeço como fazem os amigos. Depois eu vou recordar, lembrar com o coração e anotar o que mais me afetou nesse encontro. Vinde, Espírito Santo, dai-nos os seus 7 dons. Nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na descrição do vídeo, você vai encontrar, então, a homilia do Papa, a homilia do Padre Laércio, o refrão do Espírito Santo. O Padre Adroaldo escreve, ele não grava essa homilia. Se alguém gostar e quiser, vocês me pedem pelo e-mail, lá na descrição do vídeo tem o meu e-mail, e eu posso enviar a homilia do Padre Adroaldo por e-mail.